Imagina o seguinte. Você tá acampando em céu aberto em um acampamento que você fez no meio da sua viagem. E a primeira coisa que você vê quando acorda é isso. Uma parede de metal. Eu tô olhando diretamente pra uma parede de metal. Até que você percebe o quão longe essa parede realmente tá. E descobre então que isso não é uma parede. É o teto do seu mundo. Ele só parece uma parede porque esse mesmo teto se estende por dezenas e centenas de milhares de quilômetros. Essa é a primeira coisa que você vê assim que você inicia esse jogo. Esse grande teto de metal e esse medo estranho de você não entender exatamente quão grande é esse lugar que você tá dentro. Esse medo que você tem de ver tamanha estrutura gigantesca e sem nenhuma informação sobre o que faz você se questionar de como sequer isso tá em pé, é algo que representa o medo existencial de Metal Garden. Metal Garden te coloca na pele de um nômade. Pessoas que são conhecidas na nossa cultura por serem grupos que estão sempre vagando, sempre procurando um lugar novo pra chamar de casa e depois abandonando esse lugar pra procurar um novo e por aí vai. Sempre em movimento. E você é uma dessas pessoas, sempre se mexendo, sempre se movimentando. A diferença é que você não tá se movimentando pra um lugar fixo. Você tá tentando escapar de uma prisão de metal quase infinita. A mega estrutura que todo mundo tá preso. Sepultado em uma velha mega estrutura, diversas civilizações tentaram escapar. Nenhuma conseguiu de verdade. As paredes e os tetos da mega estrutura são indestrutíveis. Mas você tem que tentar. Mega estruturas, pela definição, são estruturas gigantescas. Tão gigantescas que o processo de construir ela é praticamente impossível, por isso ela é ficcional. Mas dentro de videogames, por exemplo, elas são sempre representadas por lugar gigante e artificial que ninguém conhece direito como é que foi construído. Mundo distópico controlado por máquinas. Menção rosa pro Final Fantasy e o que quer que seja isso daqui. Eu tenho um vídeo inteiro sobre esse conceito, caso você queira ver, depois desse vídeo. Mas no caso de Metal Garden, a mega estrutura é essa prisão gigantesca que você tá tentando escapar. O motor fumegante do meu Mac antigo, o MC076, não tem salvação. Nenhuma ferramenta que eu tenho consegue fazer isso funcionar. Esse mecha gigante, em comparação a gente, quando a gente tenta reparar ele, nem ao menos encosta no tamanho colossal desses canhões atirando na distância, que nem encosta no tamanho colossal do teto que se expande atrás desses mesmos canhões. Essa é a primeira cena do jogo, a de que o nosso protagonista tá tentando escapar desse lugar gigantesco que nem ele mesmo entende, mas a curiosidade de tentar entender o que é esse mundo é o que mexe tanto a gente como ele pra continuar andando por aí, mesmo depois que a forma de locomoção dele quebrou, em busca dessa tal saída que ele sabia que existia por ali. Tal saída era só mencionada em livros por aí, esse tipo de lenda que era passado de geração em geração, que existia uma forma de fugir da mega estrutura. Mas nenhuma das civilizações realmente conseguiu isso. Só que o nosso personagem parece que tem uma noção de onde ela tá, ou pelo menos um local perto de onde ele deve procurar, já que ele levou a gente até esse lugar. E a gente topa de frente, então, com ruínas abandonadas de civilizações já perdidas pelo tempo. Como a gente perde a nossa principal fonte de locomoção aqui, o nosso passo seguinte é realmente dar passos. E a partir de começar a andar, a gente vê algo completamente diferente do que eu acabei de te explicar sobre mega estruturas. A gente não vê prédios e construções além da nossa compreensão. Por mais que, ainda assim, muito grande, não tem toda aquela coisa que eu expliquei sobre corredores fechados, claustrofóbicos. A primeira coisa que a gente bate de frente e percebe que Metal Garden tem muito são lugares completamente tomados por vegetação, porque o local que a gente se encontra depois que a gente andar muito e o nosso mecha quebrar é justamente a borda dessa mega estrutura. Os lugares que a gente tão aqui parecem não ter sido pisados por ninguém há muito tempo, ou parece ter sido esquecido pelos mapas há muito tempo. Tudo que a gente encontra por aqui é esses pequenos vestígios e mercenários que a gente tem que matar pra progredir aqui dentro do jogo. É muito distante, parece até que o que a gente tá andando aqui é um jardim de metal. Desculpa, eu precisava fazer essa, era realmente importante, assim. Tá escrito aqui, eu escrevi. O primeiro capítulo desse jogo se chama Rei de Nada. Enquanto a gente anda pelas primeiras planícies ali dessa mega construção, com vários detalhes do que parece ser uma civilização abandonada, antiga e esquecida ali, a gente encontra esse tal Rei de Nada. Logo mais à frente, num campo de bandidos, deitado, machucado e quase morto, tal Rei de Nada.
Olhando pro céu e todo machucado, tá o rei de um grupo que a gente encontra corpos mortos poucos metros antes da gente encontrar ele. E ele fala com você aqui enquanto ele olha pro teto e fica se lamentando pelo que ele sente nesse exato momento. Ele parece ter sido derrotado. Ele olha pro teto da mega estrutura como se fosse a única paisagem que ele conseguisse ver nesse exato momento. E fala pra gente sobre ele ter sido traído pelo próprio povo dele. Mas mais importante que tudo isso, eles falam que eles foram traídos porque depois de centenas de civilizações pesquisarem dentro dessa prisão, encontraram uma saída. Dá pra acreditar. um espião do rei que estava infiltrado num grupo de mineração local que comandava essa área inteira, ficou sabendo que eles descobriram um tal buraco no mundo, a primeira possível saída em Eras. E eles então se juntaram, pegaram suprimentos e começaram a marchar para encontrar essa tal saída, mas no meio do caminho eles foram traídos pelo seu próprio bando e levados a uma emboscada de mercenários que acabou matando boa parte dos mercenários, assim como os próprios guerreiros do rei que se juntaram para tentar matar eles. Então só sobrou o rei, ferido e na beira da morte. A gente pode ajudar o rei aqui, ele não se importa muito porque ele parece estar afogado nas próprias lamentações dele, e além de tratar dos ferimentos dele, a gente só pode deixar o rei se fudendo aí, porque também isso não é problema nosso. Eu vou só pegar essa chave aqui, beleza? Tu desistiu mesmo, né? Então tudo bem, vou só pegar aqui, Peguei. Não faz muito sentido fazer algo pelo rei aqui. Por mais que ele seja o rei, ele é só mais um dos grupos que se matam há eras aqui dentro tentando buscar uma saída. Ele não tem importância pra gente que nem sequer uma casa tem. Com essa chave, a gente consegue abrir um portão que parece levar pro caminho onde tá esse tal buraco no mundo que a gente tá procurando. Eles encontraram esse lugar por causa de trabalhadores que trabalhavam nas minas de mineração do grupo GSMC, porque esse grupo de mineração tava trabalhando numa espécie de barragem, e foi no lugar dessa barragem que eles encontraram o buraco do mundo. Então, o que a gente tem que fazer aqui é encontrar onde é que tá essa barragem, porque é só lá que a gente vai conseguir encontrar a nossa saída dessa prisão que a gente tanto procura. O caminho até essa barragem é lotado de construções que são até que familiares pra gente, desde cabos e fios de energia em postes, até ruas, avenidas, carros, coisas que lembram a gente de uma sociedade que a gente conhece, a nossa, só que parece que totalmente esquecidos aqui, como se não representassem nada mais há muito tempo. E na minha teoria, isso tudo é proposital, porque o próprio jogador, o Nômade, o personagem que a gente controla, não parece fazer parte da civilização que construiu essas coisas. E sim faz parte das pessoas que encontraram essas coisas sem nem ter ciência de onde elas vieram. Por isso, ele não é representado por nada do que ele vê. Nada disso importa pra ele. O rei mesmo cita que o trabalho de tentar encontrar a saída dessa civilização é o trabalho de centenas de civilizações ao longo de eras. E megaestruturas têm esse negócio de parecerem incompreensivamente grandes. Tão grandes que partes como as que a gente tá vendo aqui não parecem pertencer à mesma espécie do protagonista. Quase como se várias espécies conseguissem sobreviver e viver dentro de um lugar e nunca tiverem contato uma com as outras. A jornada que a gente faz de um nômade dentro desse lugar é lutar contra esses vários mercenários que estão posicionados em tudo quanto é canto aqui. Enquanto a gente passa por ruínas de civilizações humanas, que nesse mundo nem sequer tem significado mais. Outra característica muito importante sobre megaestruturas é que elas sempre fazem você ter meio que um certo medo do tempo que isso tudo aqui existe. De um jeito que faz a gente questionar quanto tempo realmente a gente tá falando aqui. São 100 anos? 1000 anos? 10.000 anos? E isso é grande parte do terror de coisas como megaestruturas. A gente se sente como se fosse um alien dentro desse mundo porque nada ali parece que é feito pra gente. A nossa importância aqui é insignificante, a gente é só passageiro. Civilizações inteiras ruíram e foram esquecidas nos pés que a gente pisa aqui. Quanto tempo até a gente ser os próximos a serem esquecidos? E tem um momento dentro desse jogo que mostra exatamente essa passagem do tempo. Depois de passar pelas paredes de proteção e encontrar várias dessas patrulhas guardadas por todo canto tentando impedir a gente de passar, e a gente aprende que eles, como mercenários, foram contratados pelo grupo de mineração para dificultar o nosso caminho até aqui. Aparentemente alguém da Central Cyrenium Mining Group, o grupo de mineração que parece ser o vilão desse jogo aqui, tá tentando fazer de tudo para poder parar as pessoas de encontrarem a saída que fica na barragem. A gente encontra vários desses mercenários, todos eles de tocaia, só esperando pra alguém passar pra eles poderem matar e impedir que essas pessoas passem. A gente consegue pegar algumas conversas sobre alguns deles falando sobre explodir partes do caminho pra dificultar as pessoas de conseguirem passar por lá. E até os homens do rei aqui parecem ter se aliado junto com os mercenários, já que eles são inimigos muito mais difíceis de matar do que eles. Mas todos eles falham em tentar te parar. Quem quer que seja as pessoas que estão nesse grupo de
mineração não querem de jeito nenhum que a gente chegue até a barragem. E avançando mesmo assim, lutando contra esses inimigos, a gente encontra muito combate durante o nosso caminho. E o combate desse jogo é um combinho muito gostoso que combina junto com esse jogo, porque ele tem uma vibe muito Half-Life da Silva. Tudo funciona de um jeito que é gostoso de você adentrar nesse combate enquanto você explora por aí. E eu encontrei até um bug jogando que se você atira enquanto você recarrega, você atira extremamente mais rápido e debulha qualquer inimigo. Tipo, olha isso, o bagulho explode qualquer pessoa. Mas o primeiro grande choque que a gente tem enquanto a gente passa por esse circuito de matar inimigos e lutar nessas ruínas é quando, depois de enfrentar diversos desses grupos de inimigos, a gente entra por um lugar mais estreito e fechado e dá de cara com isso daqui. Essa espécie de shopping, avenida que cruza dentro do shopping e cria essa estrutura gigantesca abandonada. Essa estrutura não faz o menor sentido se você parar pra reparar. Ela é uma avenida coberta. Por que tem uma cobertura pra uma avenida se carros são cobertos? E tem placas mostrando nessas mesmas avenidas quantidades de quilômetros até você chegar em um lugar com um nome ineligível. É uma escrita que a gente não conhece, mas a cereja no bolo de tudo isso, sem dúvidas, é que se você explorar um pouco desse lugar, eventualmente você vai encontrar um pequeno matinho que você consegue interagir e revelar assim um buraco que dá pra muito fundo ali. E caindo dentro desse buraco é revelado pra gente uma estrutura antiga, gigantesca, bem embaixo desse pseudo shopping avenida. Um pequeno disquete que tem ao lado de umas caixas nesse lugar revela um pouco da história dele pra gente. Ele diz que essa estrutura que a gente vê aqui, abandonada embaixo de tudo, era uma estrutura muito famosa de uma civilização já esquecida, chamada os Vilomer. E o objetivo pelo qual esse povo construiu esse lugar era pra justamente criar uma torre que alcançasse o teto da estrutura. Obviamente, eles falharam nisso. E é irônico pensar que o destino dessa torre foi justamente ser soterrada e esquecida embaixo de outra construção também esquecida. Isso é uma parada interessante sobre mega estruturas que eu fui notando conforme mais eu olhava jogos e coisas que continham esse tipo de coisa, é que quanto mais você acabava pensando sobre como essas coisas foram construindo, mais confuso ficava. Não é pra fazer sentido. É mais pra você olhar pra isso e pensar, caralho, como que isso aqui tá escondido aqui embaixo? O fato dessas coisas existirem juntas aqui mostra que não é só um ou outro povo que passou por aqui. Essa é a única medida de tempo que a gente tem até o momento. A de que duas civilizações nasceram, prosperaram e ruíram sem se conhecer no mesmo lugar. A empresa de mineração que é falada dentro do jogo aparentemente constrói seus campos de mineração justamente nesses lugares que tem essas ruínas de povos antigos. Eles parecem especificamente procurar por isso. Em uma das logs que a gente encontra espalhadas por esse jogo, a pessoa que escreve fala sobre quanto é incrível que essas civilizações tenham existido e a gente nem sequer sabia disso. Quantas mais desses terrenos parecem completos e guardam segredos dentro deles? Porque pelo menos parece que todo o terreno dentro de Metal Garden é meio falso. Às vezes, enquanto a gente tá andando por o que parece ser uma mata densa, algum lugar que tá completamente tomado por vegetação, a gente acaba topando de frente com um tubo enfiado no chão, porque é uma tubulação passando alguma coisa ali, porque o chão que você pisa não é terra, é metal. Em todo lugar você consegue encontrar alguma portinha que dá para uma sala completamente aberta de fios e mecanismos, que tem, às vezes, um poço gigantesco mais pro lado, conexões e caminhos que, na verdade, mostram que nada do que a gente tá vendo é natural, por mais que pareça por conta da vegetação. Tudo só cresceu em cima de um bando de construção artificial. A gente sempre teve nesses ambientes totalmente falsos. E isso cria uma imagem mental de como diabos deve ser morar nesse lugar? Como é viver num lugar completamente artificial, que às vezes se camufla de natural? E como as pessoas aqui suportam a vida nesse lugar cinza e triste? E eu, Ryan Red, filósofo contemporâneo, caso você não tenha percebido, psicólogo e caveman gamer, tenho uma ideia. É muito ruim. E por causa de tudo que eu vi e li durante Metal Garden, tem muito a ver com as empresas que controlam o interior dessa prisão de metal. Mais pra frente no jogo, a gente descobre que essa empresa controla e compra essas terras especificamente procurando alguma coisa relacionada a essas civilizações antigas. E as próprias pessoas que controlam essas corporações também são pessoas que estão presas dentro dessa mega estrutura. A diferença é que eles encontraram a saída. Em um momento caminhando por esse mundo, a gente encontra um corpo de um mercenário ligado a um dispositivo que a gente consegue conectar nós mesmos e ver as memórias desse mercenário morto. Isso mostra uma pequena gravação dele fazendo uma espécie de guarda em
em uma reunião desses donos desse grupo de mineração. E a conversa deles é insana. Você tá louco? Explodir tudo? A maior descoberta da nossa era? Pense nisso. Se as pessoas começarem a sair da estrutura interna, tudo que a gente construiu não vai valer de nada. Nossos ativos vão despencar de valor e a nossa empresa vai lutar para sobreviver. É o mais sensato a se fazer. Recebemos a chance de ver além da manada e devemos tomar todas as medidas necessárias para manter essa vantagem. Recebemos a chance de ver além da manada e devemos tomar todas as medidas para manter essa vantagem. Pensa num mundo tão ruim que além de você ser controlado por um grupo de mineração, que essa é só uma das várias empresas que guerreiam aqui dentro para conseguir mais poder sobre esse território de dentro da mega estrutura, até a maior descoberta da era é escondida por um pequeno grupo que quer fazer de tudo para ter a pequena possibilidade dessa saída se de alguma forma uma vantagem que eles podem usar ao seu favor e controlar todo o resto. Porque prender todo mundo aqui dentro enquanto eles tentam entender e aproveitar do que tá lá fora é muito melhor para esse pequeno grupo de pessoas do que usar desse conhecimento para libertar todo mundo. Fica essa dúvida no ar conforme a gente vai chegando cada vez mais e mais perto do nosso objetivo. O porquê de todos esses grupos que a gente encontra dentro do jogo não se voltaram contra esse grupo de mineração e tomaram o acesso à saída eles mesmos. Porque se os mercenários quisessem, por exemplo, eles facilmente conseguiriam tomar conta dessa barragem. E a resposta dessa pergunta vem bem rápido depois dela, na real. A gente encontra dois grupos dentro desse jogo. Esse grupo de meio humanos, meio leões, coisa, sei lá o que são eles, e os mercenários. Ambos esses grupos quiseram em algum momento entender o que tinha depois da mega estrutura. Porque eu acho que isso é uma coisa que toda civilização uma hora quis saber. O que existe depois? Não é possível que esse mundo tenha uma barreira que não tenha mais nada depois dele. Porém, com esses dois grupos, aconteceu diferente, porque ambos os dois desistiram. Os leões traíram o seu rei na sua marcha até essa tal saída. Os mercenários deixaram ser contratados facilmente para poder proteger a saída de todo mundo. E os mercenários desde o início pareciam estar numa espécie de acordo para ajudar a encobertar a descoberta de uma era. E tudo isso a troco de comida. Uma carta chama sua atenção no campo de mineração da CSMC, largado há um tempo já. Tem todos os sinais de que foi o alojamento deles por um tempo. E essa carta é um acordo de que os mercenários protegeriam e ajudariam a organização a encobertar o que é que tava lá embaixo, em troca de suprimentos e cidadania para uma passagem livre dos mercenários. Mas o que chama mais atenção é a escrita no fim dessa carta, uma espécie de testemunho de alguém que faz parte desse grupo, uma escrita pessoal, algo que explicava o porquê ela estava fazendo isso. Não havia campos celestes esperando além da estrutura, e nenhum deus para encher os nossos estômagos vazios. Eu acho que uma conquista tão vaga quanto descobrir o que é que tem depois da barreira do mundo, mesmo quando é o desejo de várias gerações que todas tentaram de alguma forma chegar nessa tal saída, não se sustenta perante a noção rápida de que essas pessoas vão matar o desejo básico de sobrevivência delas. Mesmo que isso signifique que o maior segredo de todos vai ser encobertado por um grupo maléfico que quer usar isso pro seu próprio prazer, eles nasceram em um mundo onde falta entendimento sobre o que ele é. Sobra estrutura sem propósito perdida com o tempo. E constantemente você anda sobre cemitérios de civilizações e povos que um dia pisaram lá e morreram também. Eu não acho que os mercenários que escreveram essa carta que ficou largada para trás viram o que tem do outro lado da mega estrutura. Eu acho que eles escolheram o que parecia ser mais real para eles. A ideia de liberdade ou a resposta de um propósito que eles tentam buscar durante eras e várias civilizações, ou comida, a sobrevivência, algo que eles constantemente têm que lutar para ter aqui dentro. Porém, o nômade não vai deixar de procurar. Depois dos campos de mineração, a gente finalmente encontra essa barragem que a gente teve o tempo inteiro procurando. Essa parede gigante que se estende até o nosso horizonte de visão é essa tal barragem que eles estavam fazendo até encontrarem a saída. Ligando as duas alavancas do terminais e descendo a ponte, a gente consegue estender a ponte e perceber o quanto esse grupo não queria que ninguém chegasse ali. Pela quantidade de guardas que aparecem e tentam parar a gente, e pelo maior de todos os desafios que eles tentaram colocar na nossa frente, o guarda da fronteira.
Um mecha parecido com aquele que a gente tava usando pra se locomover e que agora tenta matar a gente aqui. E ele é completamente mogado pelo meu bug da shotgun. Depois do guarda da fronteira morto, o que tava guardando a tal saída que a gente tava procurando é uma entrada em espécie de bunker. E abrindo essa escotilha e descendo essa escada, tá lá o nosso buraco no mundo. Lembra quando eu falei sobre como todo o espaço aqui parece falso? É disso que eu tô falando. É um abismo inteiro escondido embaixo do que é pra ser uma barragem com água. O que tava escondido esse tempo inteiro era... Sinceramente, eu não sei nem descrever o que é isso daqui. É um abismo sem fundo, uma instalação gigantesca caindo aos pedaços. O máximo que dá pra gente ter de identificação aqui é o número 17, escrito em um desses cilindros que estão também caindo aos pedaços e parecem ter desmoronado há muito tempo. Já. Não dá pra entender nada sobre o que esse lugar era pra ser. Pegar essas construções fora de contexto faz ser ainda mais estranho o fato delas existirem. Mas ela parece estar aqui há muito tempo, escondidas nas pessoas e decaindo. Não se sabe se pelos atos do grupo de mineração ou pelo próprio tempo. Descendo um pouco, a gente consegue encontrar um terminal que parece funcional ainda. Ligando a energia, tudo dentro dele acende, a gente consegue ver algo quase que alienígena funcionando. Totalmente fora do que a gente estava vendo, onde só parecia ter construções desligadas aqui. Isso é a primeira tecnologia funcionando que a gente encontra, de algum jeito ainda preservada. E quando a gente vê que esse terminal liga, a gente consegue entrar em uma sala de controle e ver a primeira medida de tempo real desde que o jogo começou. A hora de trabalho atual é 27.342.549.243 horas. O número de horas de operação excedeu o limite da Convenção de Segurança de Inteligência Artificial. Por favor, contratar o Comitê de Manutenção para a eutanásia da máquina. Pela primeira vez, a gente tem um número de quanto tempo isso tudo aqui existe. 27.342.549.243 horas. 3.121.295 anos. Esse é o tempo desde que essa estrutura específica começou a operar. Apertando uma alavanca da estação energizada, uma velha ponte sobe que a gente consegue usar, entrar pra dentro de uma rachadura que tem mais um pouco à frente, e essa rachadura coloca a gente nas entranhas da parede da mega estrutura. Esse lugar vasto, que pela primeira vez dá aquela sensação de imensidão sobre a gente tá no meio de uma construção incompreensivamente grande. Nós somos as primeiras pessoas que veem esse lugar em talvez mais de 1 milhão de anos. E passando por essas ferrovias antigas, dessas linhas destruídas, a gente finalmente encontra o que existe além da mega estrutura. Isso que você tá vendo na sua frente é um planeta. É isso que existe fora da estrutura. A primeira vez que a gente não vê um teto em cima da gente. Designação de mega estrutura H5 Artificentric. Tipo de estrutura: mundo contrapeso. Se você estava se perguntando o que era esse mundo que a gente passou tanto tempo dentro tentando escapar, é essa imagem que você tá vendo nesse exato momento. Todo mundo que a gente viajou, combateu e sofreu dentro desse lugar, todas as civilizações, todas as eras de coisas que a gente foi aprendendo conforme a nossa viagem, reside dentro de uma torre que um planeta orbita. A frase do "não haviam campos celestes além da estrutura" não estava realmente mentindo. O que existe é só a pura tristeza de que o que tá em volta do nosso pequeno personagem insignificante é muito maior. Isso é uma das coisas mais arrepiantes e fodas que um jogo que se passa numa mega estrutura conseguem passar pra mim, pelo menos. E é muito também o porquê que eu acho elas tão interessantes, porque mega estruturas, como um conceito, brincam bastante com a escala e esse medo existencial de um jeito onde você nunca vai entender o real tamanho do mundo que você vive. Assim como a gente não entende o real tamanho do nosso universo, por exemplo. Ao mesmo tempo que eles ainda têm os mesmos problemas e sofrimentos que uns seres humanos têm no nosso mundo real. A fome, a exploração de uma empresa que tenta tirar tudo das pessoas enquanto mantém elas alienadas. E ao mesmo tempo, isso tudo parece tão insignificante perante a vastidão do que ainda tem pra gente ver. A gente tá fora da estrutura, mas de verdade só da primeira estrutura. Tem uma muito maior que engloba tudo isso que a gente tá vendo aqui, capaz de caber confortavelmente um planeta dentro dela. Uma estrutura maior que, segundo o próprio terminal, chega no cinturão de Kuiper. 3 bilhões de quilômetros de distância.
Esse planeta que a gente tá olhando só tá aí porque essa torre que a gente habitava esse tempo inteiro servia como ponto gravitacional para ele ficar orbitando em volta e não acabar batendo em outra parte da estrutura. E tudo isso funciona também justamente para te explicar o quão insignificante é esse mundo que você vive. Tudo que tu experienciou esse tempo inteiro só tem a utilidade real de servir de contrapeso para um planeta. No mundo onde existe uma estrutura construída por sabe-se lá quem para manter um planeta em órbita ao em volta dela, se questionar sobre o porquê ou como tal estrutura dentro dela foi construída é insignificante. Pelo que o próprio terminal fala, existia uma civilização que vivia dentro dessa estrutura e cooperava para poder manter a manutenção desse lugar. Mas com a expansão da estrutura de fora e o abandono desses grupos que ficavam aqui dentro, o que restou foram só pessoas que perderam o seu propósito original, que era tomar conta desse lugar. Até porque os próprios seres vivos que habitam dentro dessa estrutura passaram do ponto de viver para cumprir esse propósito de manter a manutenção. Eles fizeram os próprios propósitos das vidas deles. E por mais que eu seja meio contra a ideia de você deixar o monopólio de uma empresa o segredo pela chave da existência desse mundo, ao invés de todo mundo lutar para que isso seja um direito deles, quem foi que colocou que descobriu que tem além da barreira é importante. Porque parece que nem o Nômade, o nosso protagonista aqui, pensa dessa forma. Assim que a gente termina de ler o que o terminal explica pra gente sobre o mundo que a gente habita, o que o nosso protagonista faz é abrir a porta do elevador que tava do nosso lado via esse mesmo terminal, e então começa a descer quilômetros e quilômetros pra baixo até o pé dessa torre, pra ele continuar andando. E o jogo termina então sem dar qualquer explicação do que vem depois disso. E eu acho isso lindo. Mega estruturas têm esse medo existencial atrelado a elas de você tentar entender como elas foram feitas e por que elas existem. Parte da graça de você jogar um jogo que tem esse conceito é você ficar admirando uma construção gigantesca enquanto você se pergunta o porquê que ela existe. Mas também é de tentar entender qual que é o seu papel no meio disso. Qual que é a sua importância no meio de algo que parece extremamente mais importante que você. E eu acho que é isso que faz elas serem uma das minhas coisas de ficção científica favorita. Porque elas conseguem, ao mesmo tempo que serem construções cinzas, gigantes e completamente artificiais, falarem muito sobre a natureza do ser humano. Tá no direito de cada uma das pessoas que estão vivas de criar os seus próprios propósitos ao invés de seguir algo que todo mundo pensa em seguir. Quando o Nômade viu que a resposta da pergunta que ele mais se perguntou durante todo o caminho dele era só mais perguntas e que ele não fazia ideia de por onde começar a partir daí, ele fez qualquer coisa. Ele seguiu em frente. Porque melhor do que deixar a imensidão da falta de conhecimento te quebrar e te colocar imóvel, é fazer as suas próprias respostas ao longo do caminho, tomar uma ação para que você, a cada dia que passe, entenda um pouco mais, ver no que vai dar se você sequer tentar. E foi o que ele fez, continuar andando. Ao se preparar para sair do elevador, diante de uma paisagem cada vez mais estranha, você ainda reconhece o ritmo familiar da sua vida de nômade, a certeza inscrita em cada quilômetro percorrido de que o próprio ato de se seguir em frente já é a resposta. E o que ele fez foi continuar andando. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por 2025. Foi um ano muito conturbado pra mim, pessoalmente falando, tive alguns problemas pessoais que não vem muito ao caso aqui, mas foi, no geral, um ano de muito aprendizado pra mim e muito entendimento sobre quem eu sou. Eu fico muito feliz de ter vivido esse ano, eu fico muito feliz de poder ter tido mais um ano criando conteúdo e dando sempre o meu máximo pra fazer sempre a melhor coisa que eu posso nesse trabalho independente que sai do meu próprio bolso e que vem de riscos que eu mesmo tomo pra minha vida. Eu sou muito grato de poder ter a oportunidade de arriscar todo dia pra algo que eu amo fazer de coração. E eu fico muito feliz por terem pessoas aí que estão dispostas a assistir isso que eu faço. Muito obrigado pelos 350 mil inscritos. É uma marca gigantesca, eu nunca nem imaginaria que eu poderia ter tudo isso. E eu quero dizer que eu só tô muito feliz e com muita vontade de fazer muito mais. Ano que vem a gente vai chegar nos 400 ou 500 mil, ou onde quer que a gente pare. Não vou me prender a metas porque o que importa de verdade é o ritmo da caminhada. É sempre dar um passo todo santo dia. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui. Muito obrigado por esse ano de novo. Muito obrigado aos membros que apoiam esse canal financeiramente. E eu vejo vocês ano que vem pra mais vídeos insanos aqui no meu canal. Valeu, é nóis. E acho que eu te vejo outro dia. Tchau.